Me proibiram de ir ao casamento. Então enviei o presente que arruinou a festa em 10 segundos. Sentada na poltrona velha, Maristela sentia os braços cansados, mas o coração pulsava forte. A luz da tarde iluminava sua casa simples, revelando o emaranhado de memórias penduradas nas paredes. Cada quadro, uma história. Cada canto, uma dor. Hoje, a dor se intensificava. Alice, sua única filha, estava prestes a se casar com André, um jovem encantador, mas que guardava segredos obscuros nas dobras de seu sorriso. Maristela se lembrava bem do primeiro dia em que conheceu André. Ele tinha um jeito todo especial de falar e uma facilidade de encantar a todos. Mas algo nele a inquietava. Seu instinto maternal a alertava que havia mais sob a superfície. E a relação com Alice? Aquela era uma montanha-russa. Promessas de apoio se misturavam com discussões acaloradas. A decisão de Alice de se casar sem consultar a mãe foi a gota d'água. O que a fez mais sofrer foi a proibição de estar presente na cerimônia. Proibida de acompanhar sua filha em um dos dias mais importantes da vida dela. A dor, cravada no peito, parecia um punhal. Mas Maristela não era mulher de se deixar abater. Esperou o dia da festa, com a poltrona acolhendo seu corpo cansado e o coração ferido, pensando em um presente que pudesse falar. Um presente que revelaria a verdade que André escondia. Naquele canto escuro da casa, guardava uma antiga caixa de joias, um relicário de segredos. Dentro dela, uma gravação do seu falecido marido, um homem enigmático, cheia de promessas e traições. As joias reluziam, mas o maior tesouro ali era a voz dele, um eco de um passado sombrio que poderia arruinar o futuro de André e Alice. A intenção de Maristela tornava-se cada vez mais clara, uma decisão ousada em meio à tempestade de emoções. O passado voltaria, e ela teria a chance de mostrar à sua filha quem realmente era o homem que escolheu. Quando a caixa foi aberta na festa, um murmúrio sombrio correu pela multidão. Os olhares de horror se cruzavam como flechas, e a expressão no rosto de Alice era de pura incredulidade e traição. O silêncio foi ensurdecedor, um abismo profundo de desconfiança instalando-se entre mãe e filha. A atmosfera estava carregada. Maristela podia sentir a culpas e emoções colidindo. Sabia que havia cruzado uma linha, mas a verdade precisava vir à tona. Ela poderia ter se calado, mas decidiu fazer ecoar as mentiras. Alice estava furiosa. Sua voz cortava o ar. Você se atreveu a fazer isso? Como pôde? O choque e a indignação foram palpáveis, e Maristela percebeu que tudo se tornara um campo de batalha emocional. O que era amor tornara-se ódio. A sala transbordava a tensão, deixando a família à beira de um abismo, enquanto a verdade fazia o seu caminho à superfície. Maristela sentiu o aperto no peito. Poder e culpa dançavam dentro dela. Seria possível curar feridas antigas ou estavam todos condenados a repetir os erros do passado? Os rostos ao redor, confusos e assustados, refletiam os dilemas que afligiam a todos. E na escuridão daquele momento, uma pergunta inquietante pairava no ar. Até onde estamos dispostos a ir para proteger quem amamos? O silêncio pesado na sala era quase palpável. Mas ainda assim, Maristela poderia ouvir as batidas frenéticas do seu coração. O olhar de Alice, que antes brilhava de alegria, agora estava cheio de incredulidade e dor. As joias na caixa refletiam a luz, mas o verdadeiro brilho vinha da expressão. Do choque no rosto da filha. Maristela, com o peito apertado, sentiu as palavras escaparem dela. Não havia volta. Como você pôde fazer isso, mãe? A voz de Alice cortou o ambiente, ecoando como um grito desesperado. Um murmúrio percorreu a multidão como uma onda.
Amigos, família, todos queriam entender. Era um momento grotesco e íntimo, transformado em um espetáculo. Maristela disse: "Eu apenas queria proteger você." Mas antes que pudesse concluir, algo cortou a atmosfera ainda mais. Um grito vindo da porta da frente interrompeu a confusão. "Socorro! Alguém ajude!" Era Clara, a melhor amiga de Alice, com os olhos arregalados e o rosto pálido como uma folha. Ela entrou, visivelmente arrasada, e a tensão na sala se intensificou. "É o André. Ele... O que restou de Maristela naquele instante foi arrancado do seu peito. André? O encanto que atravessava a expressão de Alice agora se transformava em desespero. Clara continuou, sem conseguir conter as lágrimas. "Ele não está bem. Ele caiu na entrada. Alguém precisa ir. Ele não se mexe." Uma onda de choque percorreu os presentes. O som da respiração acelerada, dos corpos se movendo em desordem. Tudo tornava o ambiente quase insuportável. Maristela sentiu-se paralisada. O que estava acontecendo? Alice não hesitou. Em um instante, ela estava correndo. "Mãe, vem comigo!" Mas Maristela parecia grudada no lugar, perdida entre a ansiedade e a culpa. Ao chegarem à saída, um pequeno grupo tinha se formado em torno de André, caído no chão, a pele pálida, sem movimento. Alguém estava tentando aplicá-lo os primeiros socorros, mas a falta de resposta dele era aterrorizante. Maristela finalmente se apressou até eles, mas parou ao ver o rostinho da amiga de André. Seus olhos cheios de lágrimas e uma expressão de puro horror. Era como se ela estivesse vendo um fantasma. Então, a verdade começou a se revelar. Ele tomou algo. Não sei. Estava muito estranho. Mudei de assunto e então ele simplesmente desabou. O cheiro do álcool misturado ao desespero pairava no ar. O pânico tomou conta da multidão. Perguntas sem resposta dançavam entre os olhares perplexos. O que havia realmente na vida de André? Maristela se lembrou de algo que André havia deixado escapar, o dia em que ele havia mencionado sua infância. Uma sombra de tristeza passou pelo seu olhar. Ela se aproximou cada vez mais, tentando entender. "André, você está me ouvindo? Acorde!" Sua voz era quase um clamor, mas a resposta era apenas o silêncio. Alice estava ao lado dele, a expressão de amor agora se transformando em desespero. "Mãe, você precisa me ajudar. Ele não pode morrer assim." O pânico cresceu e Maristela, em um momento de clareza, lembrou das joias. Por que não haviam se encontrado antes? A verdade sobre André poderia muito bem ter o poder de salvar o futuro, mas se realmente houvesse algo mais profundo ali, então a reviravolta inesperada ocorreu. Pronto para ser resgatado, André abriu os olhos lentamente, mas seu olhar estava distante. E antes que pudesse proferir uma só palavra, escutei uma frase que mudaria tudo. "Eu não sou quem você pensa que sou." Aquilo reverberou em Maristela como um eco devastador. Segredos, verdadeiras identidades, tudo que poderia arruinar não só a festa, mas a vida de todos ali. O que ele quis dizer? E se a realidade fosse ainda mais sombria do que imaginava? O que mais estava escondido por trás daquele sorriso enrolado de mentiras? Era um momento cruel. As emoções estavam à flor da pele e a verdade, bem ali, prestes a despencar. Em um abismo ainda mais profundo. Tudo o que ela achava que sabia se desmoronava como um castelo de cartas, deixando apenas um mistério pulsando na sala. André olhou fixamente nos olhos de Alice, mas o olhar distante não trazia clareza. A confusão e o desespero pairavam no ar, mas ele não teve tempo para mais. A sala estava em um turbilhão de emoções e, subitamente, tudo mudou. Um movimento brusco o fez se agitar, e então, em meio ao caos, alguém gritou. "Ele está se sufocando!"
A voz penetrante de um dos convidados cortou a tensão como uma faca. A multidão se aglomerou em volta de André, enquanto um homem idoso, aparentemente um médico, se adiantou. Sua expressão virando de desconfiança para a urgência. Ele ordenou que chamassem uma ambulância, mas Alice estava paralisada, sua atenção centrada no namorado. A dimensão do pânico se intensificou. Maristela sentiu que sua respiração estancava. Olhar para sua filha naquele estado de desespero era como ver o coração se despedaçar em 1000 pedaços. Alice, começou a dizer, mas a voz se perdeu na gritaria. Foi então que um súbito tremor atravessou o corpo de André. O eco de uma batida no chão silenciou temporariamente o mundo. Em seguida, as palavras que ele murmurou mudaram tudo novamente. Você não pode me deixar. Arrastou-se em um gemido. As murmurações na multidão se intensificaram, mas uma mulher com um cabelo escuro e liso que Maristela não reconheceu se destacou. Ela avançou, a expressão dela carregada de urgência. Eu conheço ele, vocês não entendem. Maristela franziu a testa. Que mulher era aquela? O que ela sabia? Clara, a melhor amiga de Alice, teve um acesso de raiva. O que você quer dizer com isso? Que conhece o André? A sala estava tão carregada de tensão que era quase palpável. A mulher não se intimidou. Ela respirou fundo e com uma voz vibrante disse: o cheiro que ele exala. É veneno, ele. Ele era parte de tudo isso. Ele fez coisas terríveis e estava sob efeitos de uma substância que alterou sua mente. Ele se embrenhou nesse mundo e não pode ser. Salvo só pela verdade que vocês pensam saber. A revelação atingiu Maristela como um soco no estômago. As joias, a gravação, até mesmo suas intuições. Tudo agora parecia insignificante diante daquela confissão. André não era apenas um jovem encantador com segredos. Era algo muito mais sombrio. Alice olhou para Maristela, os olhos lacrimejantes, um turbilhão de emoções misturadas em seu olhar. Mãe, o que isso significa? O que ele fez? A plateia afunilou a atenção. Murmúrios dispersos agora cheios de dúvida e horror. André estava sem consciência. Mas isso não impediu que as perguntas se intensificassem. Ele me ameaçou. Todos nós estamos em risco, disse a mulher com a voz tremendo. Eu vi o que ele fez. E a verdade não é o que vocês imaginam. Chega! Calada! Gritou Maristela. Mas seu comando soou mais como um desespero do que uma ordem. O mundo parecia girar, entrelaçando passado e presente, enquanto ela tentava juntar os fragmentos. O olhar da mulher era firme e seu tom carregado de algo que Maristela não queria aceitar. Você não sabe quem ele é realmente. A verdade sobre ele pode destruir a todos nós. O choque da revelação estava no ar. Mais do que um casamento arruinado, era a possibilidade de um desastre iminente. André começou a tossir, seus olhos se abrindo lentamente, mas não era apenas por causa da falta de ar. A visão dele atravessou a multidão e encontrou Maristela. Eu preciso dizer algo, ele balbuciou com dificuldade. As vozes se tornaram um murmúrio abafado. O que ele iria revelar? E o que a mulher sabia que mudaria tudo novamente? Maristela sentiu o medo crescendo, a certeza de que nada seria como antes. As palavras dele poderiam mudar o destino não só de André, mas de todos ali. O que mais estava escondido? O que seria revelado naquele momento? E enquanto ela se preparava para escutar, pensava no Prométeo. Deiada de 2 segundos, 60 segundos. A única certeza que tinha era que a verdade poderia ser ainda mais devastadora do que já havia sido até então. André olhou fixamente nos olhos de Alice. Mas o olhar distante não trazia clareza.
A confusão e o desespero pairavam no ar. Ao mesmo tempo, um tremor percorreu seu corpo e antes que qualquer um pudesse reagir, ele se contorceu e começou a vomitar. A cena era grotesca e um grito coletivo cortou o ambiente, misturando pânico e nojo. Maristela sentiu seu coração disparar. Enquanto todos se afastavam, ela se aproximou mais, impotente e apavorada. André, o que está acontecendo? Perguntou, a voz entalada. Ele parecia lutar contra alguma coisa, sua expressão se contorcendo em dor e confusão. O murmúrio da multidão se intensificou, mas as palavras da estranha mulher ecoavam na mente de Maristela. Ele não é quem você pensa que é. Alice se jogou ao lado dele, os olhos desesperados. André, acorde, por favor! A jovem segurou seu rosto, como se pudesse trazer de volta a consciência dele. Mas a situação tomou um rumo ainda pior. Em meio à confusão, André se virou, os olhos arregalados e avermelhados, e gritou: Mãe, eu sou seu filho. O grito ecoou como um trovão na sala. Maristela congelou. E condenação. André lutava, os olhos agora focados em Maristela. Eu só queria voltar. Eles não deixaram. A expressão no rosto dele estava tão cheia de dor. Era como se um fantasma estivesse ali, implorando. O murmúrio se tornava rugido e as vozes da multidão misturavam-se em um coro de especulações. A mulher desconhecida, ainda ali, interrompeu a cena. Ele está dizendo a verdade. Ele não é apenas o André que você conhece. Ele foi criado longe, muito longe. As coisas que ele fez não são apenas contos de fadas. Ele é o que sobra de um passado sombrio. A tensão subiu ainda mais. Alice olhou para Maristela, os olhos lacrimejantes. Mãe, o que isso significa? Quem? Ele realmente é? O pânico nas palavras da filha fazia o peito de Maristela apertar. A verdade era mais complicada do que imaginava. O que ao certo André era e o que ele queria dizer com aquilo. A sala tremeu com a revelação. Segredos e mentiras estavam expostos. O olhar de Maristela buscou em cada rosto ao seu redor. Qualquer um poderia ser parte desse enigma. Mas, no fundo, ela sentia a presença de algo maior. Quem seriam essas pessoas que tinham o poder de moldar a vida de André? A própria vida de Alice poderia estar em jogo. Então, como um relâmpago, André se levantou repentinamente, arregalando os olhos. Mãe, você precisa ouvir. Eles estão vindo. O desespero em sua voz cortou o ar. Os murmúrios tornaram-se gritos de confusão. Alice gritou novamente. O que você quer dizer com isso? O pânico agora era palpável. Maristela sentiu que as pernas fraquejavam. A vida que conhecia estava desmoronando diante de seus olhos. E enquanto a multidão começava a se agitar, um som abafado que parecia vir de fora da casa se intensificou. Um barulho como se algo estivesse sendo arrastado. A impossibilidade do que estava acontecendo cobria o ambiente como um manto. A tensão explodiu. Maristela se virou e, num momento de terror, a porta da frente estourou. Figurantes, sombras, figuras fantasmagóricas entraram. Havia sussurros, palavras interrompidas e, a partir delas, os rostos começaram a se clarificar nos olhos de Maristela. Ela viu detalhes, um símbolo que fez seu estômago revirar. Não, murmurou. Era um símbolo que reconhecia, uma marca de um passado que ela enterrara, mas que agora ressurgira para ameaçar a tudo todos. As revelações apenas começavam a ecoar. O que realmente estava por trás daquela festa? O que André realmente sabia? Maristela sentiu uma onda de terror e confusão. A verdade, agora tão perto, parecia tão distante. E o futuro? O que o aguardava agora? O tumulto tomou conta da sala.
os gritos misturando-se em um som ensurdecedor. As sombras invadiram a cerimônia e todos pareciam paralisados. Maristela mal conseguia respirar, enquanto a mulher com os olhos carregados de urgência se aproximava de André, que debatia-se no chão. A cena era surreal, como um pesadelo se desenrolando diante dela. Alice estava ao lado dele, o rosto pálido e marcado pela angústia. — O que você está dizendo? O que você quer dizer com isso? A voz da filha tremia, sua expressão oscilando entre desespero e confusão. André, agora em agonia, gritou mais uma vez: — Mãe, eles estão vindo! Não posso ficar aqui! Maristela, com o coração na garganta, percebeu que a situação se tornara muito mais complexa do que pensara. O cheiro da tensão era quase palpável, um misto de desespero e adrenalina. Ela olhou novamente para a estranha mulher, que parecia saber mais do que deixava transparecer. — Quem são eles, André? O que você sabe? A pergunta dela atravessou o ar, como uma seta esperando uma resposta iminente. — Eles são parte da minha vida, da minha infância, mas não aqui, não agora. Ele parecia perder a consciência entre as palavras, contorcendo-se no chão. Era aterradamente fascinante ver como o passado dele, agora exposto em uma epidemia de pânico, estava começando a se manifestar. Então, em um movimento rápido, a porta da frente se abriu novamente. Mas não foi gente o que entrou. Foi uma figura encapuzada, uma forma indistinta que pairava na entrada. As luzes da festa piscaram e um arrepio percorreu a sala inteira. — Você não deveria ter vindo até aqui, André. A voz era grave, cortante, reverberando como um eco sinistro. A multidão gritou em resposta, um conjunto de vozes expelindo o choque que tomava conta de todos. Essa figura não parecia ter boas intenções. A atmosfera lotada de medo fez Maristela sentir que estava em um filme. O que mais poderia acontecer? — Você não pode me pegar, eu não sou mais quem eu era. André parecia um homem à beira da loucura, os olhos arregalados e desesperados. A figura encapuzada avançou em sua direção e, em um movimento brusco, revelou uma faca brilhante sob a luz fracassada da festa. O pânico tomou conta, fazendo todos se afastarem involuntariamente. Alice gritou: — Mãe, o que está acontecendo? Os gritos de terror dela ecoaram pela sala, mas Maristela ainda estava sem fôlego, tentando entender. — Ele é... A mulher desconhecida gritou de volta, seu olhar fixo na figura. — Ele não é apenas um garoto perdido. Ele é um agente, uma peça de um jogo que não estávamos preparados para entender. As palavras caíram sobre os presentes como uma bomba. Maristela sentiu a verdade súbita atordoar. Um agente? O que isso significava? O passado de André, seus segredos? Tudo começava a se entrelaçar de uma forma que deixava o coração gelado. Vocês não sabem quem ele realmente é. A mulher continuou, sua voz se quebrando em emoção. Ele foi treinado para manipular, para se infiltrar nas vidas de vocês. O veneno que ele tomou não foi acidental, é tudo parte do plano. Maristela sentiu as pernas fraquejarem. O universo que ela conhecia estava desmoronando. — André, olha para mim! A urgência em sua voz não trouxe a resposta que ela esperava. Ele subiu à superfície, seus olhos confusos se fixando diretamente na figura encapuzada. — O que você quer de mim? Num instante gelado, a lâmina da faca foi levantada. O movimento rápido fez a multidão soltar um grito coletivo. — Entregue-se ou você verá o que acontece. O horror no olhar de Alice era esmagador. Desde a revelação do casamento até aquela dramática ameaça, tudo girava em um turbilhão sem controle. Maristela encarou a figura encapuzada, sentindo que algo mais profundo estava em jogo.
No fundo, uma certeza começou a emergir. O que mais estava escondido? O que seus instintos tentaram avisá-la antes? A verdade, agora tão próxima, parecia mais distante do que nunca. O que estava prestes a se desenrolar? O coração dela disparou, e ficou claro que as respostas que buscava iriam custar mais do que poderia imaginar. André parecia à beira de um colapso, a figura encapuzada, imponente e ameaçadora. Avançou em sua direção com uma faca brilhante em punho. O grito de Alice reverberou na sala, como se o tempo tivesse parado. O pânico tomou conta, e todos começaram a recuar, buscando a segurança das paredes. Maristela estava paralisada, seu coração disparando com cada batida. "Quem é você?" conseguiu perguntar. Sua voz tremia. Mal conseguia entender o que estava acontecendo. A figura não respondeu. Com um movimento rápido, ele apontou a faca em direção a André, que agora se contorcia no chão, lutando contra uma força invisível. "Você não pode escapar de quem você realmente é", disse o encapuzado, sua voz ecoando como um trovão. As dúvidas que Maristela carregava se intensificaram. A presença daquele estranho pareceu conectar todos os pontos do quebra-cabeça que não se encaixavam. "André, o que ele quer dizer com isso? Quem você realmente é?" A pergunta saiu como um sussurro, mas parecia quebrar o silêncio tenso da sala. Então André, com um esforço visceral, gritou: "Mãe, eles não são quem você pensa. O que eu fiz não foi por escolha." Sua voz estava carregada de dor. As palavras explodiram no ar, cada uma delas perfurando as esperanças que ainda restavam. Nesse momento, a mulher desconhecida se aproximou, seu rosto sério. "Ele está certo. O que você sabe sobre ele é apenas uma fração da verdade. André não é apenas um garoto perdido. Ele foi treinado para algo muito perigoso." A tensão aumentou na sala. A respiração das pessoas tornava-se pesada, um eco de confusão e medo. Maristela sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. O que havia feito com André? O que significavam aquelas palavras? Mas antes que pudesse formular uma resposta, a figura encapuzada se moveu rapidamente, desviando a atenção de todos e, em um movimento brusco, revelou um objeto pesado e metálico que brilhava sob a luz da festa. Um do grupo gritou: "Cuidado!" E o pânico se alastrou. O objeto que a figura segurava não era apenas uma faca. Era uma bomba. O som de clique ressoou e a multidão paralisou. "Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer", gritou ele, sua voz ressoando em um ritmo frenético. Ele se virou, apontando para André. "Você deve decidir agora, ou todos nós pagaremos o preço." O coração de Maristela quase parou. O que estava acontecendo? O amor que tinha por André, a esperança que ainda existia, estava prestes a ser apodrecida por essa verdade sombria. Alice gritou, desesperada: "Não, para de brincar! Você não pode fazer isso!" A figura encapuzada olhou para Alice e, num instante de revelação, então o que ninguém soube fez Maristela congelar. O encapuzado deu um passo adiante. "Alice, você não sabe, mas o passado de André é bem mais ligado ao seu do que você imagina." A sala se encheu de murmúrios. Alice ficou em estado de choque. "O que você está dizendo?" "Não!" Seus olhos se arregalaram, enquanto as peças do quebra-cabeça ainda não montadas começavam a se conectar. André soltou uma resposta entrecortada. "Alice, não pode ser verdade." Mas a sombra da dúvida pairava sobre eles. "Ele é seu meio-irmão", disparou a figura, suas palavras cortando o ar como uma faca afiada. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Um instante interminável de pura incredulidade e dor estendeu-se pela sala, enquanto todos absorviam a verdade devastadora. Maristela perdeu a visão por um instante. Tudo girava. Como isso poderia ser? Os olhares se voltaram para André, que estava pálido e comovido em seu estado.
Alice estava incrédula. Seu mundo, que já estava em frangalhos, desmoronava ainda mais. E enquanto tudo desmoronava, a figura encapuzada se aproximou e disse com uma voz cortante: agora vão ter que decidir quem realmente são, ou todos nós enfrentaremos as consequências. Esse era o novo dilema. O que significava essa revelação? Como se entender em meio a esse caos? Enquanto as emoções fervilhavam, o futuro deles parecia tão incerto quanto o passado que os unia. Os rostos ao redor, confusos e aterrorizados, refletiam o dilema que ninguém estava preparado para enfrentar. O que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos? A única certeza era que tudo mudara, e agora eles precisavam descobrir como lidar com a reviravolta devastadora de suas vidas. O tumulto tomou conta da sala, os olhares incrédulos em direção à figura encapuzada. André estava agachado, seu rosto contorcido de desespero, enquanto Alice se mantinha ao seu lado, atordoada, sem saber se continuava a apoiá-lo ou se recuava do que escutara. O coração de Maristela pulsava como se quisesse escapar do peito. Ela mal conseguia processar as palavras pesadas que ecoavam no ar. Ele é seu meio-irmão. Não, isso não pode ser verdade! Alice exclamou, a voz trêmula, enquanto o pânico refletido em seus olhos parecia se espalhar pela multidão. Os murmúrios aumentaram, como ondas inquietas se espalhando por toda a sala. A figura encapuzada não recuou. Você só verá quem ele realmente é quando a verdade vier à tona. A tensão era palpável, um enigma que se tornava cada vez mais obscuro. André, tocado pela revelação, olhou para Maristela. Sua expressão, uma mistura de súplica e confusão. Mãe, me diga que é mentira. Eu não... Sabia. As palavras balançavam entre lágrimas e fúria, como se ele estivesse tentando desesperadamente se agarrar à sanidade. Alice olhou de André para Maristela, esperando uma explicação que nunca viria. Neste momento, os ecos de um passado sombrio se faziam ouvir. Os segredos pareciam vivos, pulsando, como uma tempestade prestes a estourar. Então, algo surpreendeu a todos. Clara, a melhor amiga de Alice, gritou do fundo da sala. Espere, teve algo mais. Eu não consegui falar antes, mas vi André antes de tudo isso. O choque instantâneo fez a multidão hesitar, a atenção se voltando para Clara, que agora parecia um farol de sobrevivência em meio ao caos. Ele estava com pessoas estranhas. Uma reunião. Era sobre passar algo para alguém, algo perigoso. O silêncio caiu, uma cortina densa de horror cobrindo a sala. Maristela sentiu o estômago embrulhar. As palavras de Clara acenderam uma luz opressora sobre tudo o que pensavam saber sobre André. Ele não era apenas o encantador jovem que se apresentou a Alice. Era muito mais. Você se envolveu com o crime? Perguntou Maristela, a voz parecendo mais calma do que se sentia. André, em vez de responder, apenas olhou para baixo, a vergonha misturando-se com o desespero. A cena parecia um filme de terror. As revelações se desenrolavam como um pesadelo de pesadelos. Antes que alguém pudesse se recuperar do choque, um barulho estrondoso vindo de fora. Da casa rasgou a tensão no ar. O vidro da janela se estilhaçou com um impacto aterrador e uma nuvem de poeira invadiu o salão. Todos gritaram em uníssono, a multidão se dividindo em meio à confusão. É a polícia! Gritou uma voz entre o público. Eles estão aqui! E como se uma cortina de fumaça tivesse se levantado, a verdade começou a desmoronar. A figura encapuzada virou-se rapidamente. Não, eles não podem descobrir.
E antes que alguém pudesse reagir, ele disparou em direção a André, agarrando-o pelo colarino. Você não pode fugir desta vez. O confronto era como uma descarga elétrica, um choque de realidades que conectava os pontos de cada segredo, cada mentira que se acumulou. A tensão estava prestes a explodir. Maristela não sabia o que fazer. O pânico abafava seu pensamento. Esse era o momento para que tudo se quebrasse e se reconstruísse sob uma nova luz? Ela sabia que a revelação que viera à tona era apenas a ponta do iceberg. As camadas de verdade ainda estavam escondidas, esperando para serem descobertas. Solte-o! Alice gritou, mas sua voz sumiu no caos. E era verdade, enquanto a sala chorava por respostas. A própria vida deles estava em risco. A polícia invadia a festa com autoridade. Os gritos de pessoas se misturando às sirenes. O que mais estava por vir? Que segredos ainda estavam escondidos sob o manto da verdade? Tudo parecia cataclísmico. André era realmente um agente? Quem mais estava envolvido? E pior, o que a polícia realmente saberia? As perguntas cortavam o ar e os laços familiares só se tornavam mais complicados. O futuro de todos parecia prestes a desmoronar. No meio da agitação, uma sombra se destacou na porta. Maristela se virou, um frio na espinha. Era alguém que ela reconheceria em qualquer lugar, alguém que pensou que nunca teria que ver novamente. A tensão explodiu em uma nova direção, como um fogos de artifício prestes a detonar. O que isso significava para eles? O tempo estava se esgotando, e a verdade ainda pairava, como uma tempestade prestes a se abater. O tumulto tomou conta. Da sala, os olhares incrédulos em direção à figura encapuzada. André estava agachado, seu rosto contorcido de desespero, enquanto Alice se mantinha ao seu lado, atordoada, sem saber se continuava a apoiá-lo ou se recuava do que escutara. O coração de Maristela pulsava como se quisesse escapar do peito. Ela mal conseguia processar as palavras pesadas que ecoavam no ar. Ele é seu meio-irmão. Não, isso não pode ser verdade, Alice exclamou, a voz trêmula. Enquanto o pânico refletido em seus olhos parecia se espalhar pela multidão, os murmúrios aumentaram, como ondas inquietas se espalhando por toda a sala. A figura encapuzada não recuou. Você só verá quem ele realmente é quando a verdade vier à tona. A tensão era palpável, um enigma que se tornava cada vez mais obscuro. André, tocado pela revelação, olhou para Maristela, sua expressão uma mistura de súplica e confusão. Mãe, me diga que é mentira. Eu não sabia. As palavras balançavam entre lágrimas e fúria, como se ele estivesse tentando, desesperadamente, se agarrar à sanidade. Alice olhou de André para Maristela, esperando uma explicação que nunca viria. Neste momento, os ecos de um passado sombrio se faziam ouvir. Os segredos pareciam vivos, pulsando, como uma tempestade prestes a estourar. Então, algo surpreendeu a todos. Clara, a melhor amiga de Alice, gritou do fundo da sala. Espere! Teve algo mais. Eu não consegui falar antes, mas vi André. Antes de tudo isso, o choque instantâneo fez a multidão hesitar, a atenção se voltando para Clara, que agora parecia um farol de sobrevivência em meio ao caos. Ele estava com pessoas estranhas. Uma reunião era sobre passar algo para alguém. Algo perigoso. O silêncio caiu. Uma cortina densa de horror cobrindo a sala. Maristela sentiu o estômago embrulhar. As palavras de Clara acenderam uma luz opressora sobre tudo o que pensavam saber sobre André. Ele não era apenas o encantador jovem que se apresentou a Alice.
era muito mais. Se envolveu com o crime? Perguntou Maristela, a voz parecendo mais calma do que se sentia. André, em vez de responder, apenas olhou para baixo. A vergonha misturando-se com o desespero. A cena parecia um filme de terror. As revelações se desenrolavam como um pesadelo de pesadelos. Antes que alguém pudesse se recuperar do choque, um barulho estrondoso vindo de fora da casa rasgou a tensão no ar. O vidro da janela se estilhaçou com um impacto aterrador e uma nuvem de poeira invadiu o salão. Todos gritaram em uníssono, a multidão se dividindo em meio à confusão. "É a polícia!" gritou uma voz entre o público. "Eles estão aqui!" E como se uma cortina de fumaça tivesse se levantado, a verdade começou a desmoronar. A figura encapuzada virou-se rapidamente. "Não! Eles não podem descobrir!" E antes que alguém pudesse reagir, disparou. Em direção a André, agarrando-o pelo colarinho. "Você não pode fugir desta vez." O confronto era como uma descarga elétrica, um choque de realidades que conectava os pontos de cada segredo, cada mentira que se acumulou. A tensão estava prestes a explodir. Maristela não sabia o que fazer. O pânico abafava seu pensamento. Esse era o momento para que tudo se quebrasse e se reconstruísse sob uma nova luz? Ela sabia que a revelação que viera à tona era apenas a ponta do iceberg. As camadas de verdade ainda estavam escondidas, esperando para serem descobertas. "Solte-o!" Alice gritou, mas sua voz sumiu no caos. E era verdade. Enquanto a sala chorava por respostas, a própria vida deles estava em risco. A polícia invadia a festa com autoridade. Gritos de pessoas misturando-se a sirenes. O que mais estava por vir? Que segredos ainda estavam escondidos sob o manto da verdade? Tudo parecia cataclísmico. André era realmente um agente? Quem mais estava envolvido? E pior, o que a polícia realmente saberia? As perguntas cortavam o ar e os laços familiares só se tornavam mais complicados. O futuro de todos parecia prestes a desmoronar. Nesse meio tempo, Maristela assistia, temendo o que poderia acontecer a seguir. E no momento em que a polícia começou a fazer perguntas, uma nova sombra surgiu na porta. Mas não era alguém do lado de fora. Era alguém do passado dela. Fernando, seu ex-marido. O mesmo homem que deixara uma vida de desentendimentos e mágoas, agora ali, sua presença impactante. Ele avançou em direção ao centro do tumulto, o olhar fixo em Maristela. "Você não conhece a verdade, Maristela!" ele gritou, sua voz rasgando a tensão no ar. "André não é apenas seu filho, é muito mais sombrio do que você pode imaginar." O que ele queria dizer? As perguntas borbulhavam na cabeça de Maristela, cada uma mais apavorante que a anterior. O que o passado de Fernando tinha a ver com tudo isso? As luzes da festa piscavam freneticamente, como se o próprio ambiente tinha revelando os segredos armazenados. A sala inteira, choque se espalhou pelo rosto de Alice, que olhava para o pai e depois para André, como se conectasse os pontos entre os dois homens. "Pai, o que você sabe?" ela perguntou, a confusão dominando a sua voz. O desespero tomou conta da sala. As respostas de Fernando poderiam mudar tudo mais uma vez. O que estava por trás da verdade de André? Maristela sentia uma pressão enorme em seu peito, como se a vida dela e de todos ali dependesse do que ele dissesse. E enquanto o silêncio pairava, as peças do quebra-cabeça pareciam se mover, revelando um mistério ainda maior, com ramificações que ninguém poderia prever. O que mais estava escondido? O que mais viria? À tona! E se tudo o que pensavam saber era apenas uma fachada? Maristela ficou paralisada. Aquelas palavras de Fernando ecoaram como um trovão. André não é apenas seu filho. É muito mais sombrio do que você pode imaginar. As palavras dele reverberaram, cada sílaba carregada de peso e revelação.
Alice olhou para o pai, depois para André, seu rosto uma mistura de choque, confusão e medo. O que você está dizendo? A voz dela tremeu. Ela não podia acreditar. E os olhares de todos se voltaram para Fernando, buscando respostas. Os murmúrios ecoaram, um crescendo de insegurança. A tensão era palpável. O coração de Maristela disparou. O que Fernando estava prestes a revelar? As palavras dele poderiam mudar tudo novamente. Na verdade, André foi criado com um propósito sinistro. Fernando continuou sua voz alta e desafiadora. Ele é parte de algo maior, um projeto que não deveria ter sido destruído, e o plano que eles têm é muito mais profundo do que todos aqui imaginam. Um silêncio atordoante tomou conta da sala. As expressões mudaram, transformando-se em rostos confusos e apreensivos. Como assim? O que Fernando queria dizer? Era como se um véu estivesse sendo desfeito, revelando um cenário que Maristela não estava pronta para encarar. André encarou o pai, os olhos cheios de desespero. Pai, você não pode fazer isso. Isso não é verdade. Ele parecia uma criança perdida, clamando por uma verdade que não queria confrontar. O rosto de Alice estava deixando transparecer uma mistura de compaixão e pavor. Fernando avançou, seu olhar intenso. Você vai ter que encarar. Eles estão atrás de você e você não pode fugir disso. Eles vão fazer o que for preciso para te encontrar. E nesse exato momento, tudo mudou. Uma explosão de sons cortou o ar. A porta principal foi arrombada com força e uma figura surgiu, um sujeito alto e imponente, usando um sabre de luz brilhante. O que era aquilo? Murmúrios de pânico ecoaram. O homem encapuzado que estava com André levantou a mão. Sua expressão vira de determinação. Não posso deixar que levem André. A missão dele ainda não acabou. Ele se virou, encarando o novo intruso. A sala estava em caos, cada movimento acelerando o possível colapso. Você não pode protegê-lo, disse a figura imponente, sua voz ressoando na sala. Ele é a peça que falta. Isso não é apenas uma questão de família, mas de controle total. E você não pode escapar dos seus mesmos laços. As palavras delas ficaram presas na garganta de Maristela. O que ele queria dizer? O que era essa missão? O que André realmente era? Naquele momento, tudo o que ela pensou saber desmoronou como um castelo de cartas. Alice virou-se para Maristela, seus olhos cheios de água. Mãe, o que está acontecendo? Ele é parte de algo maior? A dor na voz de Alice era quase insuportável. Como explicar as consequências daquela revelação? Elas pareciam maiores do que a própria vida. Você precisa sair, gritou o homem encapuzado, e nesse instante tudo tornou-se um turbilhão. As pessoas começaram a correr, a sala virou um campo de batalha, os rostos refletindo medo e desconfiança. André agarrou a mão de Alice. Vamos, ele disse, puxando-a, enquanto o estranho que entrara se preparava para atacar. Maristela estava perdida, observando tudo pela lente do terror. Essa reviravolta não poderia ser real. Ela não poderia ver a vida se despedaçar diante dela. No meio desse caos, ela sentiu que a verdade se afastava, como se estivesse escorregando por entre seus dedos. O que a história havia escondido por tanto tempo, e o que tudo isso significava para o futuro dela, de Alice e até de André. Os ecos da confusão se tornaram cada vez mais altos, misturando-se ao som de gritos e pânico. E antes que pudesse reagir, uma luz ofuscante surgiu do fundo da sala. A última coisa que Maristela viu antes de tudo explodir em um clarão foi o olhar desesperado de André. E nesse instante, a verdadeira natureza do que ele era começava a se revelar. As luzes piscavam freneticamente e a sala estava um caos. Maristela sentiu o coração disparar, enquanto o homem encapuzado, puxando André,
olhava diretamente para ela. O pânico tomado conta da multidão, mas algo dentro dela gritou para agir. André! Ela se lançou em direção a eles, a voz cheia de desespero. Solte-o! Ele é meu filho! Não! O encapuzado respondeu, os olhos fixos nos dela, a intensidade aumentando. Ele é parte de algo muito maior, mais escuro do que você pode entender. As palavras dele ecoaram, e a realidade começou a desmoronar, mais uma vez. A sala tinha se tornado um campo de batalha de emoções. Todos hesitados entre o medo e a curiosidade, tentando entender as verdadeiras conexões entre eles. Alice estava ao lado de André, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, o que está acontecendo? O que ele quer dizer com isso? Maristela sentiu um nó na garganta. Ela queria proteger a filha e o filho, mas neste momento a verdade era como uma sombra rastejante. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Juntos! Gritou, mais para si mesma do que para os outros. Então, como um relâmpago, Fernando avançou, o olhar determinado. O que ele diz é verdade, mas não da forma que todos pensam. André foi colocado aqui para um propósito, mas não é isso que queremos. Sua voz ressoava na sala. E naquele momento, tudo ficou mais claro. André, Maristela chamou. Você precisa me dizer, você realmente é parte disso? André, entre lágrimas, balançou a cabeça. Mãe, eu não queria. Eu só queria ser normal. O encapuzado tomou um passo firme em direção a André. Você não pode fugir de quem realmente é. A tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper. Mas então, em um movimento sutil, André fez uma pausa. Não se trata só de mim. Se eu continuar, todos estariam em perigo. O que eu fiz foi apenas uma maneira de sobreviver. Aquelas palavras delicadas soaram no meio do caos, fazendo com que todos silenciassem. Sobreviver? Clara interveio, seu olhar sincero. Sobre o que você realmente está falando? O que é isso que você está escondendo? André olhou ao redor, um apelo silencioso nos olhos dele. Se eu não contar a verdade, pessoas inocentes podem se machucar. E isso não seria justo. A respiração de todos estava presa na expectativa de uma revelação. Então a figura encapuzada hesitou, pouquíssimo mais relaxada. Se você contar, não há como voltar atrás, André. O clima mudou. As esperanças começavam a se reconstruir. Ele respirou fundo e as palavras seguintes saíram com peso. Eu sou parte de um projeto que era para ajudar as pessoas, mas agora tudo o que fiz trouxe dor. Eu quero mudar isso. O silêncio que se seguiu foi penetrante. Maristela viu a dor e o arrependimento nos olhos de André, e por um momento um leve fio de esperança piscou. Podemos encontrar uma maneira juntos. A verdade é difícil, mas é só assim que podemos. Seguir em frente, ela disse, sentindo a força das palavras. Fernando, finalmente vislumbrando um caminho para a reconciliação, ofereceu sua mão. Eu ajudo você, André. Podemos desmantelar isso juntos. E nesse momento, a última barreira de medo e desconfiança que cercava André começou a se dissipar. Quando, de repente, a porta explodiu com um estrondo. A polícia entrou e o caos retornou. Mas agora havia uma diferença. Os olhares mudaram de medo para firmeza. Tem alguém aqui que precisa de proteção, gritou Maristela, com a voz trêmula, mas poderosa. Estamos prontos para dizer a verdade. Ao redor de todos, o entendimento crescia. Às vezes a verdade doa, mas é preciso enfrentá-la. O futuro permanecia incerto, mas por um momento todos eles se sentiram unidos por baixo da tempestade em busca de um novo começo. E enquanto a polícia começava a fazer perguntas, também havia esperança.
A jornada deles estava longe de terminar. Agora, falando diretamente com você, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final eletrizante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é um momento para demonstrar seu apoio e somente os verdadeiros fãs entendem a importância de agir.